Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa fazer para ter concedida a sua medida protetiva. E sim, estou falando da lei protetiva, da medida protetiva da Lei Maria da Penha. Se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui, @PaivaDoutor, se inscreva. Lembrando que o meu público aqui, o nosso público, não é um público exclusivamente feminino, mas esse vídeo serve tanto para você, mulher, que está passando por uma situação de violência doméstica, como para você que é homem, que evidentemente se relaciona com mulheres, e como que você pode então ajudar mulheres que eventualmente estão passando por situações de violência doméstica a se protegerem. A proteção, ela é para as pessoas de bem. Não estou aqui para incentivar denúncias falsas. E eu sei que vai ter gente falando, mas é denúncias falsas. Ok, elas existem. Não é para essa pessoa que eu quero falar. Inclusive, no final do vídeo, eu vou dar uma orientação, digamos assim, para você que é mulher e está pensando em fazer uma denúncia falsa de violência doméstica. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, é que você tem que se inscrever no nosso canal. Então se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram também no @PaivaDoutor. Muito bem. Essa medida protetiva que a gente vai trabalhar aqui agora, que eu vou ensinar você na prática a conseguir, é uma medida protetiva prevista numa lei chamada Lei Maria da Penha. Ela não é exclusiva da Lei Maria da Penha. Então, para pessoas que não são mulheres, também existem medidas de proteção, mas não com uma amplitude, com uma seriedade, com uma rapidez tão grande como a Lei Maria da Penha. Então, eu já atuei em processos, por exemplo, de perseguição, onde uma mulher perseguia insistentemente um homem. E nós conseguimos uma medida de proteção para esse homem, de afastamento daquela mulher, mas não claramente com base na Lei Maria da Penha. Por quê? A Lei Maria da Penha é uma lei que somente protege mulheres. Então entende isso. A Lei Maria da Penha só vai ter como vítima, como protegida, uma mulher. O autor do crime pode ser um homem ou uma mulher. E pouca gente sabe disso. Então eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, por exemplo, contra uma mãe, contra uma avó, contra uma filha, desde que a vítima seja mulher, estejamos diante de uma situação realmente de convívio doméstico, de relação interpessoal, que justifique a aplicação desta medida protetiva, justifique a aplicação da Lei Maria da Penha neste caso concreto. Beleza? Boa. Quando que você vai pedir uma medida protetiva? Quando você precisar de uma proteção imediata do Estado que evite, por exemplo, a prática de outros crimes. Então serve para a mulher que está sendo perseguida, que sofre risco de ter a sua integridade física violada, de ser abusada e de ser morta. Temos aí agora recentemente vários e vários casos de feminicídio. Então presta atenção que se você é mulher e você está passando por uma situação de violência doméstica, mais do que o seu direito, é sua obrigação pedir uma medida protetiva. Aí muita gente vai falar, mas medida protetiva não protege de nada, é só um papel. E de certa forma, essa crítica ela até que é um pouco certa. Porque o que a gente percebe é que quando o agressor ele realmente quer, ele está imbuído dessa maldade, ele realmente não vai ser um papel que vai segurar ele. Porém, na prática, e eu falo isso como advogado criminalista que atua nesses casos de violência doméstica, na maior parte dos casos, a existência de uma medida protetiva é suficiente para afastar o agressor. Em alguns casos, repito, ela não vai adiantar. Mas na maior parte dos casos, sim, ela vai adiantar. Até porque se um juiz conceder uma medida protetiva e essa medida protetiva for violada, ou seja, for desrespeitada
pelo agressor, ele, além do crime pelo qual ele já ia responder, lesão corporal, ameaça, perseguição, calúnia, injúria, difamação, ele também passa a responder por um outro crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Tá legal? Então, a minha orientação é, se você é mulher, se você está sofrendo uma situação de violência doméstica, peça a medida protetiva. E você vai fazer isso de uma forma muito objetiva. 90% dos casos que eu já peguei, que eu já tive contato no meu escritório de advocacia, de medidas protetivas que não saíram, ou seja, que foram negadas pelo juiz, elas seguem sempre o mesmo padrão. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai registrar um boletim de ocorrência. Ainda que não haja uma exigência na lei para isso, você só vai conseguir pedir uma medida protetiva se você tiver um boletim de ocorrência. Essa é a prática, tá? Então, dentro do próprio boletim de ocorrência, você já faz o seu pedido de protetiva para o delegado ali mesmo. Normalmente, não é ele que vai conceder, a não ser em casos específicos de cidades muito do interior, que não tem o juiz, a exceção. A regra é, o delegado vai pegar esse pedido de medida protetiva e vai mandar para o juiz. Pode pedir medida protetiva por BO online, por BO presencial, não tem diferença nenhuma. O que é importante é você entender que o boletim de ocorrência, na prática, é fundamental. Segunda orientação. Quando você for registrar este boletim de ocorrência, é muito importante que você seja objetiva. E o que eu percebo, até mesmo por uma característica, enfim, do sexo feminino, as mulheres gostam de contextualizar, de contar os detalhes, como é que foi. Você tem que ser o mais objetiva possível. Basicamente, você vai responder o que aconteceu, quando aconteceu, quem que fez, quem é o autor do crime ou da situação. Então, como fez e onde fez. São 5 perguntas. Quem, como, onde, quando e como, tá? Isso é o que você tem que responder no seu boletim de ocorrência. Não adianta você querer contextualizar. Primeiro que se você estiver registrando um boletim de ocorrência online, você não vai conseguir escrever muito, porque existe uma limitação de espaço. Se você estiver registrando o boletim de ocorrência presencial, o escrivão, lá o policial, também não vai querer fazer um boletim de ocorrência imenso. E não é bom para você que esse BO seja imenso, contextualizado, porque no passado, há 30 anos, ele fez isso. Não importa. Então, vai responder essas perguntas objetivamente, porque isso vai fazer com que o seu pedido de medida protetiva tenha uma chance muito maior de ser concedido. Tá legal? Outra dica importante para você ter a sua medida protetiva garantida é você, dentro das possibilidades, apresentar ao juiz algum elemento de prova. Então, por exemplo, se você foi agredida, é muito importante que você apresente fotografia da lesão, um prontuário médico, se você passou no médico. Se você fez o exame de corpo de delito, melhor ainda, só que normalmente não é tão rápido assim. Então, essas fotografias elas já vão ajudar a desenhar na mente do juiz que realmente aqueles fatos têm uma veracidade. Ele não vai entrar em detalhes se o aconteceu, como que aconteceu, é uma cautelar. É para proteger a mulher de forma cautelar, imediata. Então, ele não vai entrar em detalhes. Agora, se não tiver nada, zero, aí provavelmente essa medida protetiva tende a não ser concedida. Em alguns casos, ela até é. Mas é importante que você tenha algum tipo de elemento de prova. Se for uma ofensa, por exemplo, você junte lá prints das ofensas, ou então uma gravação, sobe num link do Drive, coloca lá se for possível. De alguma forma, você tem que tentar desenhar na cabeça do juiz que aquilo não é uma falsa denúncia, por exemplo. Que realmente tem alguma veracidade. Então, por exemplo, eu já juntei em pedidos de medida protetiva, não tinha o som, mas tinha a imagem do cara
na porta da casa da mulher gesticulando. Eu tirei um print daquela imagem e juntei. Não tinha a prova em si do crime, mas tinha um forte elemento de que realmente ele estava lá, que realmente ele ficou lá na porta, que realmente ele estava gesticulando. Então, isso é importante. Isso vale para crimes também, né? Não posso falar a palavra aqui, C, né? De você ter lá o exame importante. É importante você ter, eventualmente, testemunhas. Olha, a pessoa de tal presenciou. Veja que são formas de você demonstrar para o juiz que, de alguma forma, aquilo realmente aconteceu. Lembrando que o juiz não vai entrar no detalhe. Olha, se o juiz bate no seu pedido de protetiva, ele é gigantesco, contextualizando 1 milhão de coisas, que ele fez para o seu filho na década passada, ou coisas que ele fez com a mãe dele, porque você quer demonstrar que ele é um cara ruim, que ele bate até na mãe, ou que você quer, sabe, muito complexo, e sem nenhum elemento de prova, você tem as chances dessa sua medida protetiva não ser concedida. Lembrando aqui mais uma vez, se você é mulher e você fizer uma falsa denúncia, você pode responder por isso. Existe um crime. Existem alguns crimes, na verdade. Pode ter uma falsa comunicação de crime, pode ter uma denunciação caluniosa, cujas penas vão até 8 anos. Então vamos reservar essa medida protetiva para casos em que realmente os fatos aconteceram, para fatos em que realmente a mulher necessita de ajuda. E nesse ponto, a medida protetiva ela é um instrumento magnífico, muito bom, muito importante e que você pode e deve fazer uso caso você esteja precisando. Se você tem alguma dúvida com relação à medida protetiva, seja você homem, seja você mulher, tem uma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder, em te ajudar. Agora que você já assistiu o nosso vídeo até aqui, faz sua parte, curte o vídeo, comenta aqui embaixo e o mais importante, se inscreva no nosso canal. E, se quiser, me siga também lá no Instagram, no @paivadoutor. Tá legal? Até o próximo vídeo. Deixe suas dúvidas. Um beijo e abraço. Até mais. Tchau.